com o cajado, hás de fazer os meus sinais. Esse é o filme O Príncipe do Egito. Se você cresceu nos anos 2000, com certeza já assistiu esse filme algumas dezenas de vezes na Globo, provavelmente no Natal. Nesta quarta, dia de Natal, você vai curtir a fantástica história do Príncipe do Egito. Por não ser da Disney, poucas pessoas pensam nele como um clássico da animação. E não ajuda que ele foi lançado em 1998, entre Mulan Dragão, lagarto não, eu não fico mostrando a linguinha. e Vida de Inseto. Vem com o papai. Então, só porque eu sou uma joaninha eu tenho que ser mulher? É isso, meu chapa? Hein? Sujou a joaninha, homem! Apesar de ter ganhado um Oscar de melhor música, não foi um sucesso que os estúdios queriam, e isso mudou para sempre a história da animação. Em 1984, Michael Eisner virou o CEO da Disney, e trouxe com ele Jeffrey Katzenberg. Katzenberg se tornou chefe do estúdio de animação da Disney. Na época, a Disney não estava muito bem das pernas, mas sob a supervisão de Katzenberg, a Disney ficou conhecida como a Era da Renascença Disney. Sob sua supervisão, ele lançou Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin, Rei Leão e Pocahontas. E não só isso, como também negociou a compra da Pixar e aprovou o financiamento para o início do filme Toy Story. Em 94, Eisner se recusou a promover Katzenberg para CEO e ele decidiu que ia sair ao fim do contrato. Com o dinheiro da saída da Disney, ele se juntou com outro produtor, David Geffen e Steven Spielberg, e criaram a DreamWorks. E assim, em 1996, ele iniciou a produção de um novo épico super ambicioso, O Príncipe do Egito. Spielberg insistiu que o centro da história seria a dinâmica entre Moisés e Ramsés, e que esse fosse o ponto central do filme, com um orçamento de 100 milhões de dólares, técnicas de ponta para a época que misturavam 2D e 3D, e depois de 2 anos renderizando as imagens de 3D, 18 de dezembro de 1998, o filme foi lançado. Logo na abertura do filme, a sequência inicial já dá o tom de toda a história. Todos na época concordavam com uma coisa, que era um dos filmes mais belos já feitos na história do cinema, e bem à frente da concorrência, por saber misturar 2D e 3D. Uma narrativa bastante enxuta. Eu tava reassistindo e me espantei que todo o filme foi apenas 1h30. O elenco que fazia a voz dos personagens principais era um elenco de peso. Val Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Jeff Goldblum. No Brasil ele foi dublado pelo magistral Guilherme Briggs, que recentemente comentou em um podcast que foi um dos filmes mais emocionantes de toda a sua carreira. E me entreguei muito a esse personagem, eu fiquei tão fascinado, que eu chorava às vezes quando dublava. Eu fiz a voz de Deus também, que a voz de Deus é a voz de Moisés com a de Miriam, ou Miriam, então eram 2 vozes mescladas. E foi a primeira vez que eu dublei com olhos fechados, porque foi tão emocionante fazer a voz de Deus que aí eu fiz de olhos fechados e chorando e emocionado. E quando eu vejo esse filme, eu falo desse filme, eu fico assim, meio bobo. Katzenberg trouxe também Hans Zimmer para fazer a trilha sonora, que já era um mestre conhecido por fazer trilhas épicas e magistrais, como ele fez em Rei Leão. Um dos pontos mais subestimados é a trilha sonora. Hans Zimmer conseguiu fazer algo épico, grandioso, mas também intimista,
E claro, teve várias rendições gospel por todo o Brasil. E o que prova o tanto que Steven Spielberg é um gênio, que foi um acerto focar a narrativa no Ramsés e no Moisés. Toda a dúvida entre dever e responsabilidade. Mas para ter uma história enxuta como essa, personagens secundários acabaram inevitavelmente ser reduzidos. Por exemplo, a Miriam bíblica tem um papel muito mais ativo do que no filme. Uma das vantagens desse filme é que ele não se esconde atrás da dificuldade do texto bíblico. Toda a sequência da morte dos primogênitos, eles não passam pano, no tanto que isso também causou dor nos egípcios. Ramsés, velando o filho, consegue a proeza de humanizar o personagem, ao mesmo que passa uma lição para Ramsés de que ele pela primeira vez sentiu na pele todo o sofrimento que os egípcios fizeram com os hebreus. Ao final, o filme foi considerado um sucesso moderado. Não foi um fracasso, mas também não foi um sucesso. Conseguiu uma bilheteria global de 200 milhões de dólares. Em comparação, no mesmo ano, Vida de Inseto e Mulan conseguiram por volta de 350 milhões de dólares. 100 milhões a mais do que o outro. Para a época, foi o filme animado com a maior bilheteria que não fosse um filme da Disney. Cronenberg provou seu ponto que era possível fazer um filme com animação sério. Os críticos e as famílias não gostaram muito da temática adulta em uma animação. Uma mentalidade ainda ocidental de que a animação tem de ser musiquinha, bichinhos e princesas e fadas. De que a animação sempre tem de ser para crianças. Em 2001, Shrek enterrou de vez todos os planos do estúdio de fazer uma animação adulta. Conseguiu mais de $500 milhão e um Oscar de melhor animação. E como sempre, dinheiro fala mais alto. Por não ser um filme da Disney, só se manteve vivo no Brasil por causa das reprises da Globo e as inúmeras sessões nas escolas dominicais. Pela temática não muito palatável e pelos temas religiosos, acabou sendo por muitos esquecido. Para você poder assistir hoje apenas no telecine, ou por algumas formas não muito convencionais. Mas é interessante saber do que poderia ter acontecido se tivesse sido um sucesso. Será que hoje seria mais como o cinema japonês, que a animação também é... A maioria das animações são com temática adultas e voltadas para o público adulto. Se você nunca assistiu, esse é um dos clássicos que merece ser relembrado, pela obra-prima que ele é.